Olá, o tema de hoje, as crianças aprendem e aprendem rápido. Uma criança, quando começa a aprender, ela é comparada com um pedaço de papel em branco, não tem nada escrito. Tudo que você escrever lá vai ficar claro e bem definido. Uma pessoa mais velha, quando vai aprendendo, a folha dela já está gasta e você tem que apagar outras coisas ou procurar um espaço vazio para colocar. É óbvio que a nossa capacidade intelectual aumenta com a nossa idade. O que aqui a Torá nos ensina é que uma criança absorve muito mais coisa e muito mais informação do que um adulto consegue absorver. Eu quero trazer alguns exemplos dessa vez para explicar esse ponto um pouco melhor. Contado que Rabi Yohanan e Reish Lakish, que eram dois rabinos que estudavam juntos, quando Reish Lakish falece, ele morreu, Rabi Yohanan não consegue encontrar com quem estudar. Ele está muito triste. Um dia ele está andando na rua e ele vê uma criança. E ele pergunta para ela, o que você aprendeu hoje no Heider que você estudou? E ele fala, vou traduzir, calma. Que ele fala o seguinte, que os erros de uma pessoa tiram ela do caminho e depois ela fica com raiva de Deus. Como assim? O que quer dizer esse passuco? Que uma pessoa, em geral, a vida dela ela toma decisões erradas, a vida dela sai do caminho como se fosse uma estrada. Você tem um acostamento e o carro, quando vai para o acostamento, ele não viaja tão bem. E depois ele põe a culpa, como Deus pode fazer isso comigo? O Rabi Yohanan pergunta para a criança, como pode ser que uma coisa começa, que está escrita no Tanar, não tenha nada na Torá parecida com isso? Que é sabido, uma regra geral, que tudo que tem no Nevim, que são os profetas, os Ketuvim, que são os escritos, tem alguma... A Torá já falou de alguma maneira indireta, diretamente ou indireta sobre esse mesmo assunto. E a criança pequenininha responde para o rabino como não fala na Torá. A Torá fala nos irmãos de Yosef. Quando José foi vendido pelos irmãos para o Egito, e depois os irmãos vão para o Egito procurar eles de novo, vão procurar o Yosef de novo, eles vão comprar comida e também procurar o Yosef, que é o José. O Yosef tinha virado vice-rei, e ele começa a causar problemas para os irmãos do Yosef. E os irmãos ficam pensando, como pode ser? A gente não fez nada, porque Deus está fazendo isso com a gente. Essa foi a resposta do garoto. Na verdade, eles tinham feito. Eles que venderam o José para o Egito. E o José agora queria fazer com eles mostrar para eles o erro que eles fizeram. Então aqui a gente vê uma criança no papel central, mostrando que o que ela aprendeu, ela consegue absorver de uma maneira mais pura. Bom, esse não era o objetivo de hoje, ficar contando o caso da Torá. Eu quero contar um caso mais particular. O meu filho. O caso aconteceu na minha casa com o meu filho. Né? A gente acha que nossos filhos não escutam, não aprendem. Filhinho de 4 anos, um de 6, não tem, o que eles já sabem fazer? Então muitas vezes a gente menospreza quanto que uma criança pode aprender. Então vamos contar esse caso acontecendo na minha casa. O meu filho de 6 anos vai dormir e tem alguns papéis na cama dele, pega, joga tudo no chão, bagunça todo o quarto. Eu peço para ele levantar os papéis e jogar no lixo. Ele se recusa, fala, eu não vou fazer isso. Como um bom pai tem que fazer, tem que educar o filho. E você começa a insistir, falar com ele, conversar, pede outra vez, e mais uma vez, uma quarta vez, uma quinta vez, uma sexta vez. Até que não adianta, ele não vai fazer o que você está pedindo para ele fazer, e você dá uma opção para ele. Você pega a mão dele e faz, sabe como é que a gente já faz? Ai, ai, ai. Né? Psicológico, você está batendo no teu filho. Claro, você não provoca nenhuma dor, é muito mais aqui a lição de moral. E nessa hora ele fica nervoso, ele pega do chão o papel e volta para a cama dele, joga no lixo, volta para a cama dele. E depois de um tempo, ele volta para falar comigo normal. Tá? Passou a raiva dele. Quero fazer um parênteses aqui para explicar que numa outra vez, num outro caso como esse, a criança em geral fica com careta, fazendo biquinho, pode durar 1 hora, 2 horas. E a gente explicou para ele que no Briquet Avot, que é a ética dos nossos pais, traz que uma pessoa ideal é uma pessoa que quase nunca fica com raiva
E quando ela fica com raiva, rapidamente ela faz as pazes com outra pessoa e abaixa esse sentimento dele. Então, eu perguntei pro meu filho, por que você já voltou a falar com o papai tão rápido assim? Aí ele falou, pai, você me ensinou. Você me ensinou que quando fica com raiva tem que deixar de ficar com raiva rápido. Eu, por dentro, já estava muito contente. E eu fui explicar para ele por que eu dei nele o ai, ai, ai. Né? Então eu expliquei para esse meu filho, de 6 anos. Tudo isso aqui, meu filho de 4 anos só está vendo o que está acontecendo. Está na cama dele vendo o que está acontecendo. Eu explico para ele que, na verdade, eu não tenho nenhum interesse em chamar a atenção dele, em bater nele. Tá? Ai, ai, ai. E o meu único interesse aqui é educar ele. Tá? Eu falo para ele que se fosse o filho de uma outra família, eu não me importaria. Eu não faria isso com ele. Nessa hora ele fala para mim, pai, mas está errado isso. Você tinha que se importar com todas as crianças. Não só com teus filhos, todos os outros filhos de outras famílias também têm que ser educados. Eu fiquei muito contente e falei, você tem razão, você tem razão. Só que cada pai e mãe tem que educar os seus próprios filhos. Deus colocou as crianças na mão dos pais para eles educarem os filhos dele. Você não pode sair na rua educando todo mundo, né? E nisso, meu outro filho de 4 anos só está escutando. Fala, pai, você bateu nele. E pela Torá não pode bater na outra pessoa. Está falando na Torá que quem bate outra pessoa é rachá, é malvado. Nessa hora eu já estava regurgizando de felicidade. E minha esposa só rindo atrás da porta, escutando o que está acontecendo. Eu viro para esse meu filho de 4 anos e falo para ele, você tem razão. Só que nesse caso daqui, meu filho agora de 6 anos interrompe e fala pro outro filho de 4 anos, ele não me bateu, meu papai está me educando. Isso aqui não é considerado bater, isso é educação. E o filho de 4 anos fala, ah, tá, entendi. Nessa hora, dou boa noite, um beijo, boa noite a cada um deles, eu vou dormir, pensando na responsabilidade que a gente tem. Tudo que as crianças ouvem, elas absorvem. Elas vão absorvendo. Elas percebem o que é verdade e o que não é. Se você não assume para você mesmo a importância de um assunto, se só fala da boca para fora, as crianças vão perceber isso e não vão dar importância também. Com os filhos, não adianta dizer para eles, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. As crianças aprendem pelo que a gente faz. O que a gente faz que vai levar... o que a gente sente e o que a gente faz é o que vai fazer a criança aprender. Ela percebe. Se a gente não melhorar como pessoa, a gente não ficar cada vez melhor, os nossos filhos também não vão conseguir esse exemplo dos pais dele. Então, a gente tem que se lembrar que cada criança, cada filho, cada pessoa que está sob nossa tutela é uma responsabilidade muito grande. A gente está educando a nova geração do povo judeu, essa nova geração que vai levar a nossa Torá e os nossos conhecimentos adiante. Então, eu desejo para vocês que cada um de nós possa cada vez mais e mais estudar e aprender para a gente poder criar essa nova geração de uma maneira melhor ainda do que a gente já foi criado. Muito obrigado e Shabbat Shalom.